Vou aqui e compartilhar o código. Então, beleza. Estão vendo aqui a tela com o código? Sim. Sim? Sim. Então, tá Sim. bom. Só, aqui no código, eu vou dessa vez tentar fazer uma explicação mais rápida até do que o que foi a última estrutura de código, porque tem várias coisas que vão se repetindo. Então, o que nós temos aqui? Eu coloquei lá o nome dele como problema P medianas capacitado. Por enquanto não é problema de P medianas capacitado, mas um objetivo nosso aqui é torná-lo como problema de P medianas capacitado. Tá? Que isso até vai envolver aí a parte de exercício para vocês e eu vou pegar e fazer as indicações do que muda em termos de estrutura no caso de capacitado. Mas o que é a ideia aqui que nós temos? Temos lá a cada uma classe que é de item, que tem qual coordenada x, coordenada y e em qual mediana aquele item está alocada. Uma classe mediana que tem qual que é o item da mediana, quais são uma lista com os itens que são alocados nela, qual que é essa distância total. E essa parte de criar aqui uma propriedade tipo color, que eu chamei de cor, foi só para na hora de desenhar. Igual vocês viram naquela imagem que aparecia cada um dos grupos com uma cor, foi para conseguir associar uma cor para cada um desses grupos. Mais algo auxiliar. E daí nós temos lá no problema P medianas, uma propriedade número de itens, outra número de medianas, uma de distância total, um vetor de itens, um vetor de medianas e uma matriz lá que é a matriz distâncias. E temos aqui alguns métodos. Vou primeiro com vocês nesse método alocação inicial. O que nós começamos aqui? Então, essa lista vamos criar uma lista chamada itens não alocados e essa lista será uma lista de inteiros. Então esse aqui é o comando básico lá para fazer a criação e inicialização dessa lista chamada lista itens não alocados. E aqui, nesse primeiro for, ele está representando aquele passo 1 que nós tínhamos no documento, né? O que era lá o passo 1? Passo 1, escolha P pontos como medianas iniciais e aloque os mesmos. Então o que nós estamos fazendo aqui é selecionar os primeiros P pontos como sendo as medianas iniciais. Então nós vamos dizer lá que vamos alocar esse item I para a mediana, para a iésima mediana, que o item da mediana é o próprio I e que o item é alocado lá na mediana, né? I. Então, Professor, oi, pode falar. uma dúvida. Aí está alocando os pontos para ser a mediana, mas está puxando de algum documento que já tem as coordenadas de cada boa. ponto? Aqui no caso, esses pontos já estarão salvos aqui no itens, tá? No itens tem essas características. O que eu fiz aqui nesse exemplo, se pegar lá pelo botão onde nós estamos chamando, eu criei aqui um gerar instância aleatória. Então, nesse gerar instância aleatória, vou até pegar e parar aqui antes da alocação inicial, tá? Tem essa geração da instância aleatória e o calcular distâncias, na chamada do programa. Vamos ver o seguinte. Esperar aqui. Executou. Tá lá, esse objeto que é o meu problema. Aí nós vamos ter os itens. Então tem lá o item 0, que não está, esse 0 aqui ele não está alocado em mediana alguma ainda, tá? Foi só o valor inicial dele. Mas a coordenada 164,89, o ponto 1, 282,446, o ponto 2, 385,263, o ponto 3, 221,539 e assim por diante. Lá, o próprio medianas vai ver que está lá que os itens alocados estão lá como nulo neles. Esse próprio item, distância que aparece aqui, nenhum deles tem referência que não foi inicializado.
Então, aqui no lugar de ler de um arquivo quais são essas coordenadas do x e do y, elas foram geradas aleatoriamente. Poderia ter aqui uma que fosse fazer a leitura do arquivo. Tá bom? Tá joia, obrigado. Aí, então, até já como começou aqui essa execução, eu vou pegar aqui e executar o linha a linha com esse metalocação inicial. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Criei lá essa lista itens não alocados. Por enquanto, não tem nada dentro dela e nem será utilizada aqui nesse primeiro for. A gente vai fazer aqui, ó, o int, o i começa em 0 e vai fazer enquanto o i for menor do que o número de medianas. A gente vai dizer, se olha lá, medianas na posição 0, itens alocados, está como nulo aqui. Então nós temos que pegar e instanciar lá essa lista nova. O que esse comando aqui vai fazer? Dizer que vamos instanciar uma lista de inteiros aqui nessa parte dos itens alocados. Então, agora, lá em medianas, na posição 0, vai aparecer aqui todas as propriedades referente aqui à lista. Então, temos aqui um count de 0, porque não tem nenhum item ainda alocado. Vamos pegar e na mediana 0, alocar o ponto 0. Agora, o que vai ficar aqui, lá na medianas, na 0, itens alocados, nós vamos ter um item alocado. Esse item alocado aqui é o item 0. Da mesma forma, vamos dizer que dessa mediana 0, quem é o item dela é o 0. Só que eu vou voltar no Word, vai ficar um pouquinho mais fácil a gente ver, que é o seguinte, lembrando lá que nós podemos ter algo assim, que a mediana 0, quem é o item que é ela, é o 5. Né? Nós temos aqui que esse 5 é a nossa mediana 0. Então a mesma coisa sendo realizada aqui no Visual Studio. Tá? Nós temos aqui colocando que medianas na posição medianas posição 0, quem é o item mediana é o próprio 0. E que o item 0 é alocado na mediana 0. Então, o que nós vamos ter ao final desse for é dizer o seguinte, voltar lá naquele mapa que nós temos, de que as nossas medianas iniciais são 0, 1 e 2. Essas são as nossas 3 medianas iniciais. É isso que aquele primeiro laço aqui fez. Depois disso daqui, a gente vai pegar e para os outros pontos colocar que eles estão nas listas dos itens não alocados. Então vai ter lá desde o 3 até o 19, só o 0, 1 e o 2 que estão alocados. Enquanto nós tivermos itens não alocados, nós vamos executar esse while que tem aqui. E aqui eu vou pegar e parar o programa para mostrar para vocês um método chamado delta inserir item na mediana. O que esse método aqui faz? Delta inserir item na mediana. Vejam o seguinte, ele recebe um inteiro que eu chamei aqui de underline item e um inteiro que eu chamei de underline mediana. O que representa isso daqui? Matriz de instâncias nessas posições que aparecem aí. É a distância do item até a mediana que ele foi alocado, né? É a distância do item até a mediana. Então, se por exemplo eu passo aqui que o underline item vale 3 e o underline mediana vale 0, vai me dizer isso qual que é a distância desse item 3 até a mediana 0, até o item lá da mediana 0. E por que isso daqui a gente chama como sendo delta de inserir item na mediana? O que representa esse valor, né, delta
inserir item na mediana? Quando a gente fala em delta, não está falando em variação, certo? Né? A letra que acaba usando. Então isso daqui vai representar se nós inserirmos esse item nessa mediana, em quanto que vai aumentar a nossa distância. Então isso que nós estamos avaliando aqui. Vai dizer qual que é o adicional de distância que nós teremos dada a inserção daquele item naquela mediana. E isso daqui, o que nós estamos fazendo quando pegamos e estamos aqui nesse laço inteiro? Agora eu vou pegar e executar aqui de novo o nosso programa, tá? Vou voltar naquele ponto ali que nós tínhamos parado, tá? E vou chegar e vir até aqui. O que nós estamos aqui? Pegamos um i, esse i daqui, ele vai acabar estando associado com algum item, né? Lá na lista não alocados na posição i, quando o i vale 0, nós temos aqui o 3. O que nós estamos fazendo aqui, nesse caso? Pegamos o ponto 3 e o que nós vamos ter como resposta depois que esse for inteiro é executado? Hein? Qual que é a nossa resposta aqui? Seria se esse delta vai ser menor do que o que eu já tinha anteriormente. No caso, não tem nenhum aí, né? Ele vai pegar o menor delta. Menor delta. Mas vamos ver o seguinte. O que nós estamos fazendo aqui? Tá vendo? Se delta atual é menor do que o menor custo inserção, correto? Sim. Então estamos aqui verificando a ideia aqui dentro desse loop é ver, olha, eu peguei um ponto fixo qualquer e eu quero pegar e realizar a inserção desse ponto em alguma mediana. A gente vai comparar lá com todas as medianas que existem, né? Porque esse J aqui está variando o número de medianas. E uma vez que nós encontramos isso daqui, né? Isso daqui fazendo para todos os itens, para todas as medianas, aqui está até um pouco redundante coisas que a gente faz aqui, a gente vai encontrar qual que é a menor inserção num determinado momento. Uma vez que nós temos essa menor inserção, tem que saber qual que é o item que gera essa menor inserção e onde que ele é inserido. E é o que a gente vai obter, então eu vou pegar aqui como exemplo que a gente vai ter, ó, que o menor custo de inserção é um custo de 56. Esse menor custo de inserção é o menor aumento de distância pela inserção. E isso é obtido inserindo o item 15 na mediana 1. Uma vez que nós temos isso, eu vou chamar aqui um método que vai realizar a inserção do item 15 na mediana 1. Para inserir o item na mediana, o que acontece? Nós temos que dizer que aquela lista lá de itens alocados da mediana vai receber também aquele item será adicionado. Tem que dizer a qual mediana esse item foi alocado e tem que pegar lá na distância da mediana e aumentar essa distância daqui. Reparem que uma outra coisa que poderia fazer aqui também seria já a distância total também aumentar. Eu optei por não fazer o cálculo da distância total a cada vez que tivesse alterações dentro das alocações, mas poderia ser feito aqui também
sem qualquer problema. Então, nós temos aqui um método que eu quero que vocês tenham bem em mente, que é para avaliar qual que é a melhor inserção, e aqui um para inserir. Uma vez que nós realizamos essa inserção daqui, nós vamos pegar, retirar esse item da lista de pontos para serem inseridos. Então agora naquela lista não vai aparecer mais aqui o ponto 15, uma vez que ele foi inserido. E aqui tem um outro método diferente que vai até uma das primeiras coisas que o Daru tinha perguntado. Como que às vezes fazia aquela troca da mediana do grupo. Tem aqui um método que eu criei chamado trocar todas as medianas dos grupos para as melhores. Professor, Pode falar. Só para ver se eu compreendi bem o método anterior, Opa, cortou os pontos que não estão alocados, só para ver se eu entendi muito bem o método anterior antes de ir para o próximo método. Aquele ali, ele pega os pontos não alocados, verifica para cada mediana e escolhe qual que tem a menor distância. E daí ele aloca ele pega para cada ponto, para cada mediana. Então ele vai tentar ver o seguinte, pegou lá o primeiro ponto que era o ponto 3. Pode colocar o ponto 3 na mediana 0, na mediana 1, na mediana 2. Ponto 4 vai avaliar na mediana 0, mediana 1, mediana 2. Ponto 5, mediana 0, mediana 1, mediana 2. Vai avaliar todos esses custos de inserção. Vai então ver qual que é o menor deles. Encontrou qual que é o menor deles, aí insere esse item na mediana. Beleza, obrigado, professor. Desculpa atrapalhar. Tranquilo, que é isso. Pode perguntar aí qualquer coisa a qualquer momento. Agora, pensem aqui uma coisa. Nós inserimos um ponto numa determinada mediana. Quando nós fazemos isso, pode ser que a melhor mediana do grupo venha a ser uma outra nova? O que é isso? Colocando um pouquinho melhor aqui na figura. Nós temos, nesse momento, aqui definido, lá no grupo marrom, está esse ponto 13 aqui como sendo a melhor mediana. Vamos supor que entrasse esse ponto 6 aqui no grupo também. Será que o ponto 13 continua sendo a melhor mediana? Ou de repente agora o ponto 2 é a melhor mediana? Se entrasse aqui esse ponto 6, se não entrasse aqui o ponto 6 e o 3, os dois entrassem, talvez poderia trocar qual que é essa melhor mediana. E o que esse método que está aqui, trocar todas as medianas do grupo para as melhores, faz é pegar e ver para cada um dos grupos, não trocando, não realizando novas inserções ou deleções de pontos, qual que é a melhor mediana para esse grupo. Tá? E o que isso daqui analisa? Eu vou pegar e entrar aqui, ele vai varrer para todas as medianas, até coisas desnecessárias que estão feitas, né? Porque se, por exemplo, eu tenho lá que um ponto foi inserido, ponto 8 foi sendo na mediana 2, a mediana 0 e a mediana 1 não tiveram alterações na composição dela. Então, não teria como melhorar esse grupo 0 e o 1 pela troca da mediana dele. Né? Isso aqui poderia ser feito somente para aquele grupo que teve a inserção. Então, eu vou pegar isso daqui, né, se eu trocar mediana do grupo para melhor, mostrar para vocês o que a gente faz aqui dentro. Vai pegar e ver para cada uma dos pontos que estão nessa mediana, avaliar qual que é a variação de distância de trocar a mediana do grupo. O que isso aqui de delta trocar a mediana do grupo vai fazer? Se entrar aqui nesse método, então vai pegar e ver se, dada uma mediana, se a nova mediana for o item,
pegar e calcular a distância de todo mundo para esse novo ponto. Vai subtrair de qual que era a distância anterior e essa diferença aqui é o delta. Se nós tivermos que a soma das novas distâncias é maior do que a distância antiga, o delta é positivo, tem aumento de distância. Se as distâncias novas forem menores do que a antiga, o delta é negativo. O delta sendo negativo, significa que tem ganho de distância para fazer a troca. Então, na essência, o que nós estamos tendo aqui é ver se vale a pena fazer alguma troca de mediana do grupo para colocar nas melhores medianas. Esse daqui é o nosso método de solução inicial. Tá? Então, isso daqui, após ele ser inteiramente executado, vou pegar aqui que ele vai fazer enquanto tem pontos não alocados, nós vamos ter aqui uma solução inicial. Essa solução inicial eu coloquei aqui para pegar e calcular a distância total, que é o somar as distâncias que nós temos, e desenhar essa solução, que é o que vai aparecer. Deixa eu pegar e minimizar algumas coisas. Que é o que vai aparecer aqui, pessoal. Esse desenho que está é um desenho com um custo de 2.525,92 que estão aqui. Então, até aquela pergunta, por que a mediana inicial era 0 e agora não é mais? Porque em algum momento, quando foram inseridos esses pontos 5 e 11, valeu a pena trocar a mediana para ser a mediana 5. A mesma coisa aqui nesse grupo. Estava lá, inicialmente, como sendo o ponto 2, como mediana. Mas, depois que nós tivemos essas inserções, a melhor mediana acabou sendo o ponto 13 como mediana. Aqui, no grupo azul, por coincidência, continuou o ponto 1 como melhor mediana. Mas, igual nós já vimos anteriormente, tem como perceber aqui que essa solução pode ser melhorada. Um exemplo de melhoria dela seria pegar esse ponto 7, ele está mais perto desse ponto 1 do que do ponto 13. Então, se nós tivéssemos lá um operador implementado, onde esse operador faça a troca de um ponto que está alocado numa determinada mediana para outra mediana, nós podemos ter ganho de solução. E é justamente isso que é feito aqui na sequência, onde tem esse método 1 alternativo. Método 1 e método 1 alternativo, os dois serão exatamente a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que a diferença é que vai estar um código mais enxuto dentro do método 1 alternativo do que do método 1. A ideia aqui é aquele padrão de VND. Aqui as vizinhanças são muito mais para exemplos do que pensando em uma ordem boa de vizinhanças. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? É fazer essa troca da mediana do grupo para a melhor mediana, eu estou chamando como sendo uma vizinhança zero. Tá? Então, é aquela vizinhança mais elementar de todas. Tem uma vizinhança 1, que é fazer a troca, a deslocamento de um ponto que está numa mediana para outra mediana. E tem uma vizinhança 2, que é fazer uma troca mais completa, que é pegar um ponto de uma vizinhança, outro ponto de outra vizinhança e fazer com que a primeira vizinhança receba o ponto que estava nas... Vou ficar um pouquinho melhor. É pegar um ponto de uma mediana,
outro ponto de outra mediana e fazer com que a primeira mediana receba o ponto que estava na segunda e a segunda mediana receba o ponto que estava na primeira. Tá? Isso aqui seria ali uma outra vizinhança. Então, qual que é a ideia aqui que dá para ver bem o conceito do VND? A gente começa, como padrão, para fazer a busca na primeira vizinhança. Enquanto vizinhança for menor ou igual que 2. Isso porque nós temos duas vizinhanças. Vou pegar aqui e colocar que vizinhança é igual a 2. Por que isso? Se aqui nessa primeira vizinhança não ocorrer qualquer melhoria, vai sair daqui como vizinhança igual a 2 e vai entrar aqui na sequência na segunda vizinhança. Se nessa primeira vizinhança ocorrer alguma melhoria, alguma troca, nós chamamos aqui vizinhança sendo o valor igual a 1, não vai entrar aqui nessa segunda vizinhança, volta aqui no while como vizinhança menor ou igual que 2, executa o que tem aqui na primeira vizinhança. Então isso daqui são movimentos dessa primeira vizinhança que a palavra usada quando a gente faz esse deslocamento de um ponto que está numa mediana para outra como sendo um shift, e essa segunda daqui que envolve a troca, uma palavra mais utilizada na literatura, é o de exchange. O que vai ter aqui no método um alternativo é só deixar um pouco mais fácil a identificação dentro da lógica de VND. Ó, nós começamos com a vizinhança 1, vamos executar enquanto vizinhança for menor ou igual a 2. Definimos vizinhança como sendo 2. Aqui, esse vizinhança shift, caso ocorra alguma troca, isso aqui retorna como true. Então, isso aqui eu vou até deixar como exercício para vocês executarem com linha a linha, mas vai ter aqui o seguinte, ó, que tem esse return trocou solução, que começa como falso, se ocorre algum shift, alguma mudança, trocou solução é true e aqui retorna como true. Agora umas coisas a mais de linguagem aqui, tá? Só para a gente ir evoluindo. Lembra que eu estava sempre fazendo com vocês o seguinte, quando tem um if, nós colocávamos assim, né? Abríamos lá o colchete e dentro do colchete colocamos quais são as instruções a serem realizadas quando a resposta é verdadeira para essa condição. Quando nós temos uma única linha de instrução, isso pode ser abreviado deixando simplesmente dessa maneira. Tá? Isso aqui vale porque tem apenas uma linha de instrução. Então, se for verdadeiro, executa o que está aqui. Se for falso, já vem para a próxima linha. Tá? Então, isso daqui, se teve alguma mudança nessa vizinhança shift, o retorno aqui é true, a gente continua na vizinhança 1. Caso não tenha ocorrido aqui nenhuma mudança nessa vizinhança shift, então nós vamos ter que ir para uma próxima vizinhança. Vizinhança não vai voltar a receber 1, ela vai ter aqui o valor 2. E daí se vizinhança é igual a 2, vai fazer aqui a mesma ideia. Aumenta para um número, vizinhança é igual a 3. Se não acontecer qualquer alteração aqui em vizinhança delta, vizinhança continuará sendo 3. Vem aqui para esse while e termina. Se por acaso tem qualquer mudança aqui dentro da vizinhança delta, vizinhança recebe o 1, veio aqui para o while, é menor ou igual que 2, a gente vai executar essa primeira vizinhança aqui novamente. Tá? Então, isso daqui é bem para ter uma ideia de como que é o VND. E o nome mesmo de Variable Neighborhood é justamente isso, porque a nossa vizinhança é variável. E a maneira padrão é ir de forma sequencial nessas vizinhanças. Tá? Existem algumas outras abordagens alternativas,
tentando fazer até alguma randomização nessa sequência de vizinhanças. Mas o padrão do VND clássico é ir sequencialmente nessas vizinhanças. Uma vez que nós executamos tudo isso daqui, chegamos aqui nessa nova solução. Tá? Então, agora, vou pegar e vou parar aqui toda a nossa execução. Então, vou fazer aqui do zero, agora, sem ter qualquer parada no meio do caminho. Tá? Então, deixa eu tirar tudo isso que tem aqui para colocar. Outras coisas de linguagem. O que esse application.doEvents faz? A minha ideia aqui, pessoal, foi desenhar essa solução obtida logo depois que é colocado um método da solução inicial e, posteriormente, desenhar qual que é a solução obtida depois que aplicamos esse método 1 alternativo, que é basicamente um VND, né? Um método 1 alternativo. E entre aparecer as figuras, dar um descanso de 1500 segundos. Isso daqui vai ficar parado, como se estivesse fazendo a execução, chegou aqui, para-se por 1500 milissegundos, para que nós possamos ver a diferença das soluções. Então vou dar aqui o play, só para a gente ver a sequência, que vai... Opa. Esse exemplo aqui não foi um exemplo legal. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer uma mudança aqui no nosso programa. Só um pouquinho. Tá? Só, de propósito, eu vou pegar e deixar isso daqui comentado. Tá? Beleza. Tá vendo? Eu vou apertar aqui o play. Estava na solução 2525, foi aplicado o método alternativo, reduziu para 2397. Para facilitar a nossa visualização, no lugar de deixar 1500 milissegundos, eu vou deixar aqui 15.000 milissegundos. Fiz aqui, tá lá a nossa solução obtida como solução inicial. Aí é aplicado aquele método alternativo. E ele vai fazer alguma alteração nesses pontos. Tá vendo aqui o 7 e o 19, que eram pontos que estavam no grupo marrom e agora estão no grupo azul? Vou pegar e passar aqui de novo. Fez lá, estão os pontos 19 e 7 no grupo marrom. Depois, no método 1 alternativo ser executado, vai ver que o ponto 19 e o ponto 7 estarão no grupo azul, assim como o ponto 17 também está no grupo azul. Estão vendo aqui? O 17 está no azul? Sim. Uhum. Só, por quais movimentos que houveram essas trocas de grupo? O que vocês imaginam que aconteceu? Aconteceu o shift ou o exchange? Lembrando que no shift um ponto sai de um grupo e é alocado em outro. No exchange envolve dois grupos, né? Nós temos que pegar com que um ponto saia de um grupo e vá para outro e simultaneamente um ponto saia desse outro grupo e venha para o primeiro grupo. Então é shift, Então, né? shift, exato. Shift, né? Tá com cara de shift isso. Se nós vamos analisar, o exchange, ele é um duplo shift? Sim. Né? Fazer um exchange é fazer dois shifts de uma vez só. Agora, vamos pensar o seguinte, nós estamos, pela lógica ali como foi implementado,
E de novo, não estou dizendo que aquela lógica é mais para termos de exemplo do que em termos de qualidade do que é obtido. Se nós fazemos na primeira vizinhança shift e na segunda vizinhança exchange, tem alguma chance de entrar de ocorrer alguma melhoria na segunda vizinhança? Pensem aí. Repete a pergunta, professor. Ó, o nosso método faz os operadores de shift primeiro, tá? Aí quando não é mais possível realizar melhorias por meio do shift, ele vai lá e faz o exchange e tenta fazer o exchange. Ele vai conseguir realizar algum exchange ou não? Se ele fez trocas de cada ponto e não encontrou mais melhorias, e como o exchange é 2 shifts, e pelo shift, teoricamente, eu não consigo mais melhorar, então ele não vai melhorar. Não é? Eu vou ter que trocar mediana. Vamos pensar o seguinte, para o delta no exchange ser negativo, tem que ter economia em pelo menos um dos shifts desses 2 shifts que acontecem no exchange, correto? Sim. Agora, se tem um delta negativo no shift, já vai pegar na primeira vizinhança. Então, esse nosso operador do exchange, a única coisa que ele está fazendo, essa vizinhança do exchange, é ocupar tempo de resolução. Ele não vai trazer ganho algum. E isso eu quis deixar dessa forma como exemplo para vocês, porque às vezes a gente vê em trabalhos, sejam nas dissertações, teses ou até alguns artigos em periódicos, que fica com aquela ideia, pô, eu coloco 10 vizinhanças diferentes, 15 vizinhanças diferentes. Tem que sempre ter essa reflexão. Será que faz sentido ter todas essas vizinhanças? Será que a ordem com que elas são executadas faz sentido? Se nós temos esse caso, nós já podemos observar que o exchange não está agregando em nada no nosso processo. Agora, vamos colocar uma coisa um pouquinho ao contrário. Se o exchange fosse feito antes do delta, o exchange fosse feito antes do shift, poderia ter melhoras pelo exchange? Aí sim. Poderia. Poderia acontecer de que não tem mais melhoras pelo exchange e depois tem melhoria pelo shift? Isso poderia. Isso poderia. Porque agora, o exchange força... Pode falar. Não, é que o exchange força a ida de um e a vinda de outro. E talvez necessariamente poderia só ir, que já seria melhoria melhor. Que daí o shift pegaria. Agora, computacionalmente, o que será que é melhor? Fazer só o shift ou tentar primeiro o exchange e quando não é mais possível o exchange, tenta-se o shift? Eu acho que o shift direto, porque ele parece ser menos computacionalmente, ocupa menos tempo computacional e gera um resultado melhor do que só o exchange. Exatamente. Tudo indica que fazer só o shift vai ter um tempo computacional bem menor. Porque o shift envolve pegar... Vamos pensar aqui o caso de testar fazer o shift do zero, tá? Desse ponto zero. Envolve tentar colocar nesse grupo ou nesse grupo. Depois seria pegar o próximo ponto, né? Aqui no caso, pessoal, é uma coisa até que esqueci de falar, mas sempre nos shifts no exchange, vão fazendo só os pontos que são melhor fazer só os pontos que são diferentes da mediana, né? Para não acontecer o risco de perder uma mediana aqui dentro do grupo. Professor, só fazer uma pergunta. A gente está falando do shift, talvez eu tenha perdido, eu me desliguei ali. Mas se a gente fez aquele nosso algoritmo inicial, que eu defini 3 medianas, vamos supor, como está aí, e fiz a alocação de cada ponto na na mediana mais próxima, eu não adianta fazer operador nenhum aí, porque eu não tenho melhoras. Mas aí eu tenho que fazer uma perturbação mudando uma mediana, certo? Não, mas aí é o seguinte, não precisa nem ser a perturbação.
Quando nós alocamos cada um dos pontos para a melhor mediana dele, é um processo totalmente guloso. E que nós Sim. não estamos olhando o conjunto dos pontos que já estão no mesmo grupo. Se, após nós fazermos isso, nós redefinirmos qual que é a melhor mediana de cada um dos grupos, Ah, tá, daí sim. aí vai ter espaço para isso. Perfeito, porque daí eu mudei alguma coisa, eu perturbei ou eu alterei a mediana, aí agora eu teria que refazer o trabalho de novo para cada ponto, ou fazendo perturbações e fazendo essa busca guiada. Exatamente. Aí são todas alternativas. É exatamente Tá, isso daí. beleza. Beleza? Pessoal, então, agora, né, voltando. Agora, imagine, então você vê que assim, fazer o shift, se nós temos 17 pontos que não são medianas e a quantidade de avaliações que nós temos que fazer no shift é 34. Né? Cada um desses pontos avaliar qual que é o delta para ir para as outras duas medianas. Agora vejam o tanto de combinações que tem no Exchange. É trocar o 0 com o 3, o 0 com o 4, o 0 com o 5, o 0 com o 6, o 0 com o 7 e cada uma deles. Então são muito mais possibilidades. Por isso o Exchange ele acaba sendo mais custoso computacionalmente de ser realizado. E uma ideia que se busca muito no VND é que as primeiras vizinhanças sejam vizinhanças de análise mais rápida. Né? Então, dentro de uma estrutura de VND, faria sentido o shift vir antes do exchange. Só que assim como nós vimos, o exchange não vai ser nunca acionado se nós passarmos antes pelo shift. Então a outra possibilidade, fazer o exchange e depois o shift, mas daí provavelmente nós vamos ter um tempo computacional mais alto. Para mostrar para vocês aqui um outro exemplinho de como esse procedimento, embora não tenha a menor garantia em termos o tão boa que a solução será, mas vou exagerar aqui um pouquinho, tá? Vou colocar que se nós tivéssemos 150 pontos e 8 grupos. Tá? Então, para vocês verem aqui como são procedimentos rápidos. Está lá a solução inicial, 12.538, a solução depois daquele método com 11.838. Então, são procedimentos, né, rapidinhos de serem realizados. E daí, a partir daqui, que vem as ideias. Bom, se nós olharmos quais seriam outros operadores, outras vizinhanças a serem buscadas. O que é uma coisa que funciona muito bem quando nós conseguimos fazer um modelo matemático exato igual nós temos aqui? Vou voltar naquele exemplo lá, colocar o 20 pontos e 3 medianas, tá bom? Aí, nesse caso daqui, nós pegamos e temos essa solução aqui que foi obtida depois de realizado o nosso método. Esse mesmo problema seria um problema rápido computacionalmente para resolver pelo método exato. Então nós poderíamos resolver isso daqui pelo exato e comparar as soluções. Mas não fazer a comparação somente de valor de função objetivo, mas fazer a comparação em termos de como que aparecem as disposições. E daí, comparando as duas, tentar verificar, identificar, esse processo não é trivial, mas é a grande sacada em termos dos métodos, de quais operações teriam que ser realizadas para sair dessa solução aqui para o que fosse a solução ótima. E com base nisso, você passa a definir quais seriam movimentos interessantes a serem realizados. E daí,
lembrando que os movimentos geram vizinhanças e essas vizinhanças podem ser tratadas dentro de uma lógica de VND. Tá? Então, é um processo bem comum de ser realizado para conseguir tentar identificar bons padrões de movimentos e, consequentemente, boas vizinhanças. Ok? Dúvidas gerais aqui, pessoal? Eu comecei a explicar um negócio e daí depois parei aqui, em termos de linguagem. O que esse application aqui do Events faz é que ele realiza primeiro todas as coisas que envolvem atualizações em tela, para depois ir para a linha seguinte. O que poderia acontecer? Pega, se eu não coloco aqui, eu até vou fazer sem colocar o do Events, tá? Para vocês olharem aqui que nós vamos ter. Tá vendo que nem apareceu a imagem e depois só apareceu a imagem final? Ó, fazer aqui de novo. Ó, que agora ele vai estar com a imagem anterior. Mas vou pegar aqui e fazer, ó. Ele vai atualizar a distância aqui em cima, mas a imagem só vai aparecer depois que tem essa distância aqui nova. Porque não deu tempo entre um comando e outro de fazer todo esse carregamento aqui da imagem. Tá? Então, são coisas independentes esse próprio dormir. Quando a gente coloca esse do Events, ele vai seguir só depois que tiver feito todos os carregamentos ali em termos dessa aplicação, que envolve ali do formulário. Então, agora, aparece essa imagem, aí depois que fez tudo, que entra para aquele descanso do 1500, não, 2000 milissegundos e para executar na sequência. Beleza? Isso daqui deixa o programa bem mais lento quando a gente coloca e envolve muitas coisas de desenho em tela. Mas se o objetivo do desenho em tela é que ele fique aparecendo de uma forma mais iterativa, acaba sendo necessário colocar isso aqui com o application.doEvents. Beleza aí, pessoal? Beleza. Beleza. Beleza? Ok. Ok. Pô, Beleza. A cabeça tá doendo. esses belezas ok foram com um desânimo, hein? Pô, É bastante trabalho. é bastante trabalho, né? Isso com certeza, tá? Até para fazer esse código. Mas ó, o trabalho já está entregando o código pronto aí. Pensar que todo esse trabalho aqui de digitar essas 300 linhas de código aí, vocês não têm, é mais o entender e pensar em coisas em cima. Tá? Então, em termos de conteúdo de hoje, era isso daqui. E já passando em encaminhamento, né, em relação à parte de trabalhos, a única coisa extra que nós vamos ter aqui nessa parte do P-medianas é pensar P-medianas capacitado. Quando nós P-medianas capacitado, o que muda é que cada uma das medianas, caso seja escolhida, tem uma capacidade. Eu vou voltar naquele exemplo nosso lá do mercado, tá? Então imagine que tem aqui esses 20 lugares aqui representam quais são os 20 bairros da cidade disponíveis, e cada um desses 20 bairros tem lá um terreno potencial para a construção do mercado. Se o mercado for construído, por exemplo, aqui nesse bairro 3, ele vai poder ter um determinado tamanho. E esse tamanho vai atender pessoas que estão aqui. Se for construído no bairro 14, é um outro tamanho que tem. E cada um desses pontos tem um número de pessoas que moram em cada um desses bairros. Então nós temos que pensar que não adianta eu construir um mercado que
teoricamente, seria no melhor lugar, pensando em termos de distância, se não tiver capacidade para atender todo mundo que nós esperamos que se dirija até esse mercado. Ou a questão de qual que é o peso, quantas pessoas tem em cada um desses bairros. Uma coisa é aqui, imagina que aqui tem 100 pessoas e aqui 10 mil pessoas. São completamente diferentes, embora sejam o mesmo ponto, nós temos uma quantidade diferente de pessoas. Esse exemplo de mercados que eu coloquei, claro que pode ter um argumento do seguinte, não tem como combinar com a pessoa para qual mercado que ela vai. Né? Eu moro aqui, mas se eu quiser ir nesse mercado, eu venho para cá sem qualquer problema. Mas poderia pensar um pouco mais além nisso daqui, que seria em definições de escolas, conforme qual CEP, qual escola que atende as pessoas. Então nós temos que pensar aqui na construção de escolas novas numa cidade, de maneira que consiga atender as crianças que vão ser matriculadas nela, e temos também em cada um dos locais possíveis candidatos qual seria essa capacidade em termos de alunos, caso a escola viesse a ser construída. Então temos que decidir onde construiremos cada uma das escolas, a capacidade que essa escola terá dependerá do local que ela foi construída, e para cada um dos CEPs, para cada um dos bairros, para qual escola as crianças serão alocadas. Então essa que é a ideia de aplicação básica no problema de P-medianas. Aí quando a gente pensa em capacitado, existe o mais simples dos capacitados, que é pensar em uma única capacidade, né? Pensar simplesmente nesse caso de crianças, escolas. Poderia pensar multicapacitado, que vai construir escolas que atendam ensino fundamental e ensino médio. E ela vai ter uma capacidade para ensino fundamental e uma capacidade para ensino médio, conforme o local que for escolhido. E assim, tem diversas outras variações que aumentam a complexidade do problema. Aqui, da mesma forma que no flow shop em sequenciamento de produção, nós ficamos no caso mais básico do flow shop permutacional, no recorte e carregamento com o mais básico do 2D. Aqui no que é o agrupamento, nós também vamos ficar no caso mais básico, que é pensando isso aí com uma única capacidade, já está de bom tamanho. Professor? Oi. Tem algum caso de que as medianas são variáveis de acordo com a capacidade dos pontos? Por exemplo, 3 medianas não são suficientes, então a gente coloca mais uma mediana para atender a capacidade. Nesses casos, o que acaba sendo mais comum é o seguinte: você resolve o problema para 3 medianas, resolve o problema para 4 medianas. E daí compara como que é uma solução com outra. Poderia ainda fazer uma outra forma, que é assim: associar um custo de construção de cada escola, e daí a definição de quantas escolas seriam escolhidas fazer parte da decisão do problema. Só que a gente começa a misturar coisas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso P ele passaria a ser também uma variável de decisão do problema e teria que multiplicar aqui esse YJ pelo custo de construção de cada uma das escolas. Só que aqui nós estamos pegando distâncias e somaríamos com reais. Então teria que converter essa distância aqui para reais. E daí cai nesse problema de como fazer essa conversão de distância para reais. Certo. Então, o mais comum, até foi uma das perguntas lá no início do Christian, é nós termos esse P como sendo fixo. É claro que se a gente pega e tem essas capacidades diferentes, poderia pensar o seguinte: conforme as escolas que nós escolhermos, com 4 é possível. Conforme as escolas, com 4 não é possível. Que basta tem que ter como garantia que existem 4 com quais são possíveis.
e daí pela própria resolução do problema vai tentar fazer a melhor alocação possível. Entendi. Tá? Então, mas assim, tudo que envolve otimização, né, tem como fazer tudo, pode considerar qualquer coisa, mas a gente vai criando complexidades a mais dentro do problema e na sua resolução. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Pergunta, observação, comentário aí, qualquer coisa? Não. Não? Só, então, ó, o que eu preciso de vocês aí, todos os próximos momentos, é mexer no código e vir me trazendo dúvidas. Se não tem isso, eu vou trazendo coisas novas. Daí vai só aumentando a pilha, tá? Então, mas para isso eu preciso que vocês façam ali, trabalhem em cima. Beleza? Tá Beleza, bom. professor. Então tá bom. Então até a próxima semana. Tá? Não, acho que quinta-feira nós temos aula, né? Sim. Sim. Ah, então até. O professor, só voltando lembrando da entrega, vai ser, o senhor tinha falado lá de escrever sobre o que a gente está fazendo, é isso? Isso. Vai ter assim. Vocês vão entregar, vão ser 3, como se fosse mini artigos. O que vai ter em cada. Um deles é sobre o Flowshop permutacional, o outro é sobre o corte e empacotamento 2D e o outro sobre agrupamento. Em cada um deles, vocês vão fazer aquele esquema básico de introdução, explicando o que é o problema, vão colocar alguma coisa pequena de revisão de literatura, como que vocês resolveram o problema, resultados obtidos e conclusão. Poderia pegar, igual aqui nesse caso do P-medianas, a essência da explicação do que é o problema de P-medianas, basicamente é o que estaria aqui. Isso daqui é o nosso problema de P-medianas. Aí faria uma pesquisa em literatura pequena sobre como que já foi tratado para resolver. Você teria aqui a descrição de como que é o método que você utilizou, fazendo a explicação dele e apresenta lá os resultados e conclusão. Tá? Não é pensando assim, um artigo que vai ter que submeter, que vai ter que ter aprovação. É mais para fazer essa escrita no formato do artigo. E daí, o que vai utilizar? Se quer, quero resolver lá o flowchart permutacional com simulate annealing, colocar a busca tabu aqui na P-medianas. Isso é totalmente livre de vocês. Tá? Então assim, vai passando aqui as diferentes estratégias para todos os tipos de problema. Vocês já tiveram aí entregue alguma implementação computacional de como realizar pelo menos uma forma de estrutura de dados? Se quiser fazer qualquer programa do zero, com uma estrutura de dados completamente diferente da minha, pode ficar à vontade para fazer, né? Até ótimo conseguir fazer isso. Se não, já tem pelo menos um modelo de estrutura de como seguir. Porque eu escrevi tudo em Python, né? Já tá com os 3 prontos aí, mas agora falta implementar métodos diferentes, né? Uhum. De solução. Tudo bem. Aí esse código a gente vai ter que botar também nesse artigo, de alguma maneira, ou referenciar o GitHub, não sei como é que é a prática daí. Aí pode fazer isso para o código, ou pode colocar no GitHub, ou às vezes consegue gerar de uma pasta e compartilha comigo no Dropbox. A gente vê a maneira como eu achar mais conveniente para fazer essa passagem do código. De maneira que eu consiga executar também o programa de vocês. Uhum. Tá? Dependendo da linguagem, eu posso até pedir alguma ajuda para vocês de como que eu faço a instalação aqui para poder utilizar. Mas a ideia é essa, para ficar livre aí com a linguagem. Tá joia. Tá joia? Tá joia. Então, pessoal,
É isso, boa continuação aí de semana para todos. E na quinta-feira conversamos novamente. Obrigado, professor, igualmente. Boa Valeu. quinta-feira, obrigado pela aula. Valeu, Valeu, pessoal. professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais. Tchau. Até mais.